Abra sua Bíblia em Gênesis 25, nós estamos estudando o livro de Gênesis já há alguns anos e chegamos na metade dele. Capítulo 25 de Gênesis, estamos na metade do livro. E nós vamos estudar hoje os versículos 27 a 34. Gênesis 25, versículos 27 a 34. É também uma história conhecida, os irmãos conhecem essa história, e ela tem um lugar muito importante no desenvolvimento da narrativa bíblica. Ela tem uma relevância muito grande, esse trechinho aqui de Gênesis. Então vamos ler o texto, e aí depois eu vou passar para os irmãos a relevância, a importância dele, e depois vamos estudá-lo de modo mais específico, mais detalhado. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis 25, versículos 27 a 34. Diz assim: Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Muito bem, irmãos, tem aí o texto, os irmãos já o conhecem. Gostaria de destacar aqui porque essa história é importante em Gênesis. Por que essa história está aqui? Porque o autor bíblico a inseriu aqui na narrativa, na história dos patriarcas. Bem, o objetivo, um dos objetivos da inserção dessa história em Gênesis é mostrar a legitimidade de Jacó como herdeiro das bênçãos patriarcais, como herdeiro das bênçãos de Abraão. Os irmãos sabem, nós temos frisado isso aqui com bastante constância, nós temos frisado que a história de Gênesis mostra uma linhagem, mostra a sequência do desenvolvimento aí de uma família, de uma linhagem. E essa linhagem não é uma linhagem qualquer, é a linhagem da salvação, é a linhagem da redenção. É por meio dessa linhagem que o Messias virá ao mundo. É por meio dessa família, dessa sequência de descendentes dos patriarcas, que um dia Jesus viria ao mundo e por meio dele seriam benditas todas as famílias da terra, como Deus havia prometido a Abraão. Então, essa história, a história dessa linhagem, é uma história que tem tudo a ver com a nossa vida pessoal. Porque essa história nos atinge, é o modo como Deus agiu para nos salvar. Quando Deus quis salvar o Marcos, o Robson, a Simone, a Isabela, a Nessé, a Diná não está aqui, né? Mas quando Deus quis salvar essas pessoas todas, Ele traçou um plano histórico. E ao traçar esse plano histórico, Ele fez com que essas coisas ocorressem dessa maneira. Ele escolheu uma família, Ele escolheu um homem, Abraão. E
decidiu que esse homem teria uma linhagem. Esse homem teve vários filhos, mas ele escolheu a linhagem certa dos descendentes desse homem. E ele foi conduzindo a história de tal modo que essa linhagem prosseguisse e chegasse até os tempos do Messias. E o Senhor Jesus então nascesse e por meio dele a salvação pudesse ser oferecida ao mundo. É muito importante entender isso. Então, esse trecho que está aqui quer mostrar de que modo, na sequência de descendentes, Jacó passou a ser considerado um descendente legítimo das bênçãos patriarcais. A rigor, a pessoa que teria direito a herdar as bênçãos patriarcais seria Esaú, porque ele tinha nascido primeiro. Ele era gêmeo de Jacó, nós já sabemos disso, mas ele nasceu primeiro. Ele era o primogênito. Ele tinha o direito de primogenitura. Como então Deus fez com que o Messias nascesse da família de Jacó, da família dos israelitas, através dos descendentes de Jacó, da tribo de Judá, que era um dos filhos de Jacó? Como isso pôde ter legitimidade? Como Jacó e os seus descendentes puderam herdar essa bênção? Então essa história mostra como. Essa história mostra, olha, Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. Jacó passou a desfrutar legitimamente. Ele adquiriu isso, ele pagou por isso, ele comprou. Ele comprou o direito de primogênito. Então, por isso, ele pôde, com legitimidade e com certeza e com honestidade, herdar a bênção que era devida ao primogênito por nascimento. Ele adquiriu isso, ele comprou isso, e Esaú concordou com isso, Esaú quis vender. Então, esse é um fator importante. Segundo lugar, essa história mostra como se cumpriu o versículo 23 desse capítulo. Vejam o versículo 23 do capítulo 25. Vejam aí, diz assim, o versículo 23. Nós encontramos Rebeca consultando o Senhor acerca do que estava acontecendo no ventre dela. Porque os bebês dentro do ventre de Rebeca lutavam entre si. Eles se batiam dentro do ventre de Rebeca. Então ela consultou o Senhor. E vejam que o Senhor disse no versículo 23. 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti. Era verdade. Israel e Edom eram os 2 povos. Os israelitas e os edomitas. Esaú e Jacó eram os patriarcas, eram os pais dessas 2 nações. O texto prossegue. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho, Esaú, servirá ao mais moço. Como isso poderia acontecer? De que forma o mais velho seria menos abençoado? Esaú seria menos abençoado do que o mais moço, Jacó. Muito simples, nós descobrimos agora como isso aconteceu. O mais novo herdou a bênção especial do primogênito, o mais velho não. Então nós percebemos como essa profecia do versículo 23 começa a se cumprir. O mais novo começa a despontar. O mais novo vai herdar a bênção. O mais novo se torna o primogênito. E com isso, ele recebe um destaque maior aí nos planos de Deus. Outro fator importante que nós percebemos nessa história, aqui em Gênesis 25, dos versículos 27 a 34. É importante observar o seguinte. Essa história mostra como Deus age no controle de tudo, no controle de todas as coisas, sem anular a personalidade das pessoas. Como Deus age, realizando seus planos, ele tem planos fixos, como ele age concretizando seus planos, sem anular a vontade das pessoas.
E é importante vermos isso na Bíblia, porque muitos pensam assim: se Deus tem um plano fixo para as pessoas, então as pessoas são apenas marionetes nas suas mãos. As pessoas são apenas robôs nas suas mãos. As pessoas são apenas fantoches nas suas mãos. A Bíblia mostra que isso não acontece assim. A Bíblia mostra as pessoas agindo livremente, mostra as pessoas tomando decisões, mostra as pessoas agindo, usando o seu pensamento, usando a sua vontade. Não são robôs, não são zumbis, não são pessoas com os olhos estalados, agindo como autômatos. Não, são pessoas normais, são pessoas que avaliam as coisas, são pessoas que pensam, são pessoas que conversam, que falam e tomam suas decisões, e mesmo assim, por trás delas existe uma vontade superior, que usa essa vontade delas para realizar os seus planos. Então nós vemos em Romanos 9, que é o famoso texto que trata dessa passagem. Romanos 9 fala sobre essas coisas. Romanos 9, versículo 11. Romanos 9, versículo 11. Diz assim. Romanos 9, versículo 11. Diz assim, fazendo referência a uma passagem que nós estudamos há algumas semanas, diz assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal. Isso aqui é Gênesis 25, um trecho que nós já estudamos. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela. E aí vem o versículo que lemos agora há pouco. O mais velho será servo do mais moço. Deus já tinha traçado esse plano. O mais velho, Esaú, vai ser inferior a Jacó. Deus traçou esse plano já antes deles nascerem. E o apóstolo Paulo prossegue mencionando a profecia de Malaquias 1. Ele diz, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então alguém pode dizer, então isso iria acontecer e esses meninos são apenas fantoches e de qualquer modo um dos fantoches iria ser servo do outro fantoche. Eles não têm vontade, eles não têm poder de decisão, eles não têm nada disso, eles não se determinam. Quando nós olhamos para a história de Gênesis 25, não é isso que nós vemos. Nós vemos no versículo 32, por exemplo, nós vemos Esaú tomando decisões. Ele diz, o texto diz, ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Ele está avaliando as coisas. Ele está pensando. Ele está usando o seu raciocínio. Ele está dizendo, olha, entre o meu direito de primogenitura e passar fome, como estou passando agora, pensando bem, eu prefiro o prato de comida. Ele está usando a cabeça. Ok, eu sei que não foi uma decisão muito inteligente. Mas é a cabeça dele funcionando, não é a cabeça de outro. É a cabeça dele funcionando, avaliando, pensando, considerando sua situação e tomando sua decisão. Ele toma a decisão. O texto prossegue. Então disse Jacó: jura-me primeiro. É Jacó também avaliando, é Jacó também decidindo, é Jacó também considerando as coisas. Jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Ele quis fazer isso. Não foi um fantoche, não foi alguém que teve a sua vontade anulada, o seu cérebro removido, as suas emoções anuladas também. Não. É Esaú agindo. É Esaú decidindo. É Jacó falando. É Jacó propondo. É Jacó decidindo. É Jacó avaliando. E Esaú reagindo a essas propostas. Ele próprio tomando suas decisões. Deus não anulou ninguém aqui. Deus não anulou nenhuma personalidade aqui. Deus não transformou ninguém aqui em fantoche. Nada disso. Mas, por trás dessas decisões livres, por trás dessas decisões responsáveis, por trás dessas decisões pessoais, individuais, existia uma vontade soberana.
controlando a história, sem anular a personalidade desses homens. É assim que funciona na Bíblia. Nós não conseguimos entender os detalhes ligados a isso, nós não conseguimos. Nós não conseguimos entender como Deus trabalha de tal modo que essas pessoas, usando as suas personalidades e usando as suas faculdades, acabam por fazer o que Deus planejou, sem que Deus tolha a liberdade delas. Nós não entendemos como isso acontece, mas na Bíblia isso é narrado do modo mais natural possível. A Bíblia mostra que as coisas são assim. A Bíblia mostra esses dois homens conversando, estes dois homens decidindo, esses dois homens dando os seus passos conforme eles querem, usando as suas faculdades para isso, sem anular sua vontade e sua personalidade, e ao mesmo tempo mostra que por trás disso existe um Deus soberano realizando, fazendo com que o seu plano se concretize. É isso que a Bíblia mostra e é nisso que nós temos que crer. Nós não podemos dizer, Deus transforma as pessoas em robô, porque não é isso que está aqui. Deus anula a mente das pessoas. Não é isso que está aqui. Nada disso está aqui. Nós cremos então no que a Bíblia mostra, com naturalidade. A Bíblia mostra isso com naturalidade. Cremos, existe um plano soberano. E esse plano soberano de Deus se concretiza sem que Deus anule a personalidade dos agentes humanos com quem ele tem que lidar. Então, isso é a teologia bíblica. Essas são as conclusões bíblicas, não são invenções da nossa cabeça. Não são coisas que nós inventamos para se encaixar no nosso modo de pensar, não. O que nós temos aqui, esses enunciados que eu acabei de fazer, são enunciados que saltam com naturalidade da narrativa. Ninguém aqui está vendo robôs falando. Ninguém aqui está vendo pessoas sem personalidade participando da história, não. São homens normais, pensando normalmente, interagindo normalmente. E ao mesmo tempo, nós vemos no versículo 23, o plano de Deus soberano se concretizando. As duas coisas caminhando juntas, e é nisso que nós cremos. É assim que nós tratamos a Bíblia e acolhemos o que a Bíblia diz. Porque é dessa forma que a Bíblia apresenta esses grandes mistérios. Muito bem. Tendo feito essas considerações acerca da importância dessa história, eu quero que os irmãos agora me acompanhem entrando no texto mesmo. Nós vamos entrar no texto mesmo. É uma narrativa, então as narrativas elas são fáceis de entender. E eu vou então apresentar aqui alguns destaques na narrativa, mas eu quero apontar algumas áreas de comparação aqui nesse texto. Se os irmãos olharem, eu vou apontar 3 áreas de comparação aqui através das frases que eu vou enunciar, para que os irmãos acompanhem a exposição com mais facilidade. Eu vou enunciar 3 frases relacionadas a áreas de comparação. E os irmãos poderão perceber isso aí com muita facilidade quando eu apontar aqui as frases e os versículos. A primeira frase, o primeiro enunciado que eu quero apontar, é com base nos versículos 27 e 28. Nesses versículos 27 e 28, nós aprendemos que Esaú e Jacó tiveram perfis diferentes. Eles têm perfis diferentes. E nós vamos estudar esses perfis. Eles são homens muito diferentes. Esaú e Jacó são irmãos, são gêmeos. Mas eles são diferentes até fisicamente. E nós vamos então ver essa descrição deles, essa comparação que mostra a distinção dos perfis entre deles dois, nos versículos 27 e 28. Depois, nos versículos 29 a 33, nós vamos ver que eles tiveram valores diferentes. Os irmãos vão perceber isso com muita tranquilidade, com muita facilidade. Os irmãos vão perceber que os versículos 29 a 33 mostra que eles tiveram valores diferentes. Jacó valorizou algo
que Esaú desprezou. Esaú valorizou algo que Jacó não deu tanta importância. Então nós veremos isso, que eles tiveram valores diferentes. E na sequência, no finalzinho de tudo então, no versículo 34, olhando para o versículo 34, nós veremos que eles tiveram perdas diferentes. Eles tiveram perfis diferentes, eles tiveram valores diferentes, eles tiveram perdas diferentes. Jacó perdeu algo, um prato de comida. Esaú perdeu outra coisa. Esaú perdeu a sua primogenitura. Então tiveram perfis diferentes, valores diferentes e perdas diferentes. Mas vamos lá. Vamos começar então no versículo 27, observem aí. Nós veremos agora então que eles tiveram perfis diferentes. Na medida em que eu for explicando o texto, eu vou fazer algumas digressões, vou parar de vez em quando de falar sobre o texto, fazer algumas considerações que nós percebemos que brotam do texto. Essas considerações, nem sempre a intenção do autor é realçá-las. É interessante notar isso na narrativa bíblica. Na narrativa bíblica existem lições que surgem, que aparecem, que transbordam do texto. São lições que brotam do texto e se tornam aparentes, mas são lições que o autor bíblico não quer desenvolver, não quer destacar, não quer frisar. Elas aparecem aí. E aparecem aqui e acolá. Aparecem nesse texto, aparecem num outro texto, aparecem num outro ali, num outro acolá. Elas vão aparecendo. Mas o autor bíblico ele não para, ele não se detém para enfatizá-las e desenvolvê-las. Então, como pregador, eu vou fazer isso eventualmente. Eu vou fazer digressões. Eu vou explicar o texto para os irmãos e quando chegar em algumas lições que brotam com naturalidade da narrativa, eu vou chamar a atenção dos irmãos para essas lições. E essas lições são importantes por quê? Porque elas nos ajudam a criar uma forma de pensar. Ela faz com que nós adquiramos, com que nós passemos a respirar no mundo das ideias, nós passemos a respirar dentro de uma atmosfera bíblica. Nós só vamos respirar dentro de uma atmosfera bíblica se essa atmosfera for formada em nossa mente. E para isso eu quero apontar os detalhes dessa atmosfera bíblica que emanam do texto eventualmente. E eu quero apontar isso para vocês, para os irmãos. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é fazer com que os irmãos sejam bombardeados e tenham a sua mente lavada, é fazer uma lavagem cerebral em vocês. É isso que eu quero. Assumidamente é o que eu quero fazer. Assumidamente, eu quero fazer uma lavagem cerebral para que os irmãos tenham a mente totalmente permeada por essa atmosfera escriturística e passem a olhar a realidade ao redor de vocês a partir dessa atmosfera, enxergando esses detalhes presentes nessa atmosfera. Vamos então olhar aí o versículo 27. Diz assim o texto: cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador. Notem, o texto aqui não despreza Esaú. O texto aqui mostra que Esaú era um homem extremamente hábil na sua profissão. Ele não era nenhum inútil, nenhum tolo, nada disso. Ele era um homem que conhecia as técnicas da caça. Ele sabia como trabalhar, ele sabia onde encontrar a caça, ele sabia como capturá-la, ele sabia os horários certos, os lugares certos. Ele era um perito caçador, um homem bom naquilo que ele fazia. Assim era Esaú. Esaú não é aqui nesse versículo, na sua apresentação, enquanto homem comum, ele não é desprezado pelo autor bíblico. Nós veremos depois as falhas de Esaú, mas nesse ponto nós vemos que ele é um homem de destaque. Ele é um homem elogiado aqui no texto. Ele é um perito caçador. E notem bem,
Notem bem, é importante observar aqui já alguns resquícios, alguns elementos da atmosfera bíblica que deve fazer com que nós respiremos dentro dela. A atmosfera dentro da qual nós temos que respirar. Esse texto aqui começa a mostrar, sem querer, talvez sem querer, entre aspas, que é possível alguém ser um excelente profissional e um péssimo homem no campo espiritual. É perfeitamente possível isso. Não se assustem. Mas é perfeitamente possível alguém ser um profissional de altíssimo nível, mas não ser um homem sábio em outras coisas, em outras áreas da vida. E isso não deve nos assustar. Isso deve nos entristecer. Porque podemos conhecer pessoas assim. Mas isso não deve nos assustar. Por quê? Porque no modo como a Bíblia pinta a realidade, no modo como a Bíblia pinta a experiência humana, ela mostra isso como algo comum. Esaú era um profissional de altíssimo nível. Um homem hábil, um perito na caça. Muito bom. Atirava bem. Tinha uma excelente pontaria, sabia onde encontrar a presa, sabia como capturá-la, sabia fazer armadilhas, sabia os horários certos de caçar, conhecia tudo, era um perito caçador. Não temos o que falar sobre ele aqui, contra ele nada aqui. Mas, na sequência da história, veremos que esse homem tão perito, tão hábil, um profissional nota 10, nós perceberemos que ele era falho em outras áreas da vida. Apenas isso. Muito triste isso. Mas quando olhamos para a Bíblia, descobrimos que isso compõe a realidade do drama humano, da experiência humana. É possível isso acontecer, pode acontecer conosco aqui, com alguém aqui. Alguém aqui pode ser um excelente profissional. Um excelente médico, um excelente administrador, um excelente contador, um excelente dentista. Enfim, pode ser um excelente profissional em qualquer área em que se envolva, mas deixar muito a desejar em outros campos. Mas veja o que acontece. Vamos seguir em frente aqui. O texto prossegue e fala: Esaú saiu perito caçador, homem do campo, ele passava noites no campo, dias no campo. E vejam, Jacó, porém, aqui é um contraste, a comparação entre os dois. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Homem pacato é um homem quieto. Jacó era um homem quieto. Enquanto Esaú morava no meio do mato a maior parte do tempo, enquanto Esaú era um homem rude, que passava a maior parte do tempo no meio do mato, Jacó, ele morava em tendas. Homem tranquilo, não era um homem rude, não era um homem delicado também, por favor, hein? Não era um homem delicado, mas também não era um homem do meio do mato. Habitava em tendas. Não morava, não dormia ao relento. Não dormia no chão, ali no meio do mato, não. Ele dormia em suas tendas, ali com almofadas, tapetes. Era assim que ele vivia. Os dois eram muito diferentes nesse aspecto. Esaú, um homem afoito, rude, envolvido ali com animais selvagens, dormindo no mato, no campo. E Jacó não. Jacó, um homem quieto, um homem dado a outras atividades. Certamente ele tinha ali seus animais que ele criava, certamente tinha, cuidava ali da sua tenda, mas era um homem de um perfil diferente no modo como vivia. E vejam, Isaque amava a Esaú. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um pai que tem um filho preferido. Pode isso? Pode isso? Pode um pai ter um filho preferido?
nós vemos aqui que Isaque amava a Esaú. É curioso ver isso na história dos patriarcas. Na história dos patriarcas isso é muito comum. Se os irmãos olharem, os irmãos, vendo o próprio capítulo 25, vejam o capítulo 25, é só virar uma vez a página. Vejam o versículo 5. O que vocês acham do que está escrito aqui? Versículos 5 e 6, avaliem isso. Vejam, aqui é Abraão, é o pai Abraão com seus filhos. Veja o que diz. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Tudo. Agora veja a sequência. Porém, os filhos das concubinas que tinha, ou aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes. E, ainda em vida, os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Quem era o filho preferido de Abraão? Isaque. Abraão também tinha um filho preferido, Isaque. Teve vários filhos, mas ele teve um filho que era mais querido dele, um filho preferido, que era Isaque. Agora nós vemos que Isaque acontece a mesma coisa com ele. Isaque tem seu filho preferido. Ele gosta mais de Esaú do que de Jacó. E nós vemos que o mesmo acontece com Rebeca. Vejam o versículo 28. Rebeca, porém, amava a Jacó. Rebeca tinha o seu filho preferido também. Rebeca gostava mais de Jacó do que de Esaú. Quando nós seguimos na história dos patriarcas, nós percebemos que o mesmo aconteceu, o mesmo sentimento aconteceu com Jacó. Veja o capítulo 37, como isso era comum entre os patriarcas. Gênesis 37. Vejam o versículo 3. Gênesis 37, 3. Veja o que diz aí. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Vejam isso. Dentro da história dos patriarcas, é muito comum você ver um patriarca tendo um filho preferido. Agora, notem bem, o que é curioso notar aqui? O que é curioso notar aqui, acredite se quiser, você pode se assustar com o que eu vou dizer, mas eu vou dizer assim mesmo. A Bíblia não condena isso. Nós não vemos na Escritura o escritor bíblico condenando o pai por ele preferir um filho a outro. A Bíblia mostra isso e dá as razões disso. E explica por quê. Olha, ele gostava mais de José porque era o filho da sua velhice. E assim vai dando razões, mas não condena isso. Então, quando nós olhamos para isso, nós percebemos, à luz da Bíblia, à luz desse ambiente bíblico, desse universo bíblico, desse mundo escriturístico, nós percebemos que a Bíblia considera esse tipo de atitude paterna algo normal. E é importante nós sabermos que isso na Bíblia é considerado, é apresentado, é narrado como algo normal. Por quê? Porque é importante que nós percebamos a normalidade disso na Bíblia. Por quê? Porque essa experiência acontece nas famílias também, nas famílias atuais também. Na minha casa, nós somos em 4. E tenho filho preferido, que não sou eu, decididamente, não sou eu. Aliás, não era nem para eu ter nascido, eu fui um acidente, o acidente mais trágico da minha família fui eu.
não sou o filho, eu sei quem é o filho preferido. E todo mundo sabe. Os outros filhos sabem. Os pais negam. Os pais falam, não, são todos iguais. Tá bom, pai, tá bom. A mamãe falava. São todos iguais. Tá bom, mãe, tá bom. Ok. Conta agora a história do Papai Noel. A gente sabe que não é igual. Nós percebemos isso. Isso compõe a experiência dos lares, das famílias comuns. Em casa, as meninas falam, ela é a preferida. Não é assim? Quem é a preferida em casa? É Helena. Quem é a sua preferida, Simone? Não quero falar. Isso compõe a experiência comum da família. E o que é interessante notar é o seguinte, é que a Bíblia vê isso com naturalidade. Os pais não têm que se sentir culpados por isso. E os filhos, os demais filhos, que não são os preferidos, não devem ter raiva disso. Os demais filhos devem olhar para isso com naturalidade. E os pais devem olhar para isso com naturalidade também. Por quê? Por que deve ser assim? Porque nós aprendemos na Bíblia que isso compõe a experiência humana. E a palavra de Deus não condena isso. Então nós olhamos para a palavra de Deus e vamos recolhendo, nós vamos colhendo delas uma forma de ver as coisas, uma forma de pensar, uma forma de avaliar as diversas experiências próprias do drama humano. Nós vamos percebendo essas coisas e vendo que a Bíblia as apresenta com naturalidade, como parte da experiência do homem comum, e então nós aprendemos isso e seguimos em frente. Nós não temos que sofrer por causa disso. O meu pai prefere fulano. Amadureça. Cresça. Isso é próprio da experiência humana. Meu pai e minha mãe gostam mais dela do que de mim. Amadureça. Cresça. Aprenda. No universo que Deus administra, na história da humanidade, até da salvação da humanidade, isso compõe a experiência das pessoas. E nós devemos ser maduros e entender essas coisas. Estamos lidando com seres humanos, não estamos lidando com o amor de Deus por nós. Deus nos ama de forma igual. Mas quando falamos sobre a experiência dos pais, nós estamos falando sobre o amor de seres humanos. De seres humanos que não têm o amor perfeito e a capacidade perfeita de dosagem. Eles não têm isso. E então, por isso, nós devemos nos acostumar com essa realidade que a Bíblia apresenta de modo tão normal. Não temos que nos sentir culpados, os filhos não têm que ficar bravos, nada disso. Devemos seguir em frente sabendo, olha, na palavra de Deus, isso é apresentado como algo normal. Na palavra de Deus, quando alguém se insurge contra isso, só dá problemas, como aconteceu com os irmãos de José. Na Bíblia, o autor bíblico mostra isso com cores naturais. Então, se isso acontece em minha família, isso não é um problema. Eu posso seguir em frente sabendo que isso compõe o drama da humanidade. E eu posso conviver com isso, tranquilo, feliz, viver a minha vida tranquilamente convivendo com isso, sabendo que isso é normal, isso é comum. Isso não é nada que a Bíblia apresenta como algo horrível que deve ser extirpado. Não, isso compõe a experiência comum das famílias. Foi assim com os patriarcas e pode acontecer em nossas famílias também. E vejam a sequência. O texto diz assim: Isaque amava Esaú. E aí dá um motivo. Sempre tem um motivo. Nós não sabemos por que este filho é preferido ao outro muitas vezes. Mas alguma razão tem. Alguma razão tem. Aqui o texto mostra qual era a razão. Isaque amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Interesseiro, hein? Porque ele gostava mais de Esaú. Porque Esaú trazia para ele
a carne da caça. E os dois, então, certamente, saboreavam ali juntos um churrasquinho. Né? E Jacó gostava, foi desenvolvendo laços maiores com Esaú. E o melhor, Isaac, né? Isaac foi desenvolvendo laços maiores com Esaú. E se agradava da caça que ele trazia. É interessante notar, vejam o capítulo 27, vejam o que acontece no capítulo 27. Ele gostava muito de uma comida saborosa que Esaú fazia. Veja no capítulo 27, versículo 4. Vejam o que Isaac fala para o seu filho Esaú. Ele fala assim: faze-me uma comida saborosa. Ele diz no versículo 3 primeiro: toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, saia ao campo e apanha para mim alguma caça, ele diz, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma para que eu coma e te abençoe antes que morra. Ele gostava do tempero de Esaú, da comida que Esaú fazia. Parece que Esaú, além de caçar, fazia uma comida gostosa, preparava bem a carne, tinha lá, sabia fazer ali os seus temperos e preparar bem a carne. E o seu pai, Isaac, gostava disso. Vejam o versículo 27 do capítulo 27. 27 e 27. Quando chega ali quem ele pensa que é Esaú. Ele diz assim, versículo 27, ele se chegou e o beijou. Aqui nós vemos que Isaac está sendo enganado aqui. Mas vejam que ele diz pensando que é Esaú. Ele diz: então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Ele era fã desse filho. Ele adorava esse filho. Ele adorava. Ele fala: esse meu filho é demais. Eu gosto do outro também, mas esse é demais. Eu amo o outro também, mas esse é demais. Ele caça bem. Ele é um perito caçador. Ele traz aqui a sua caça e prepara um alimento maravilhoso, uma comida gostosa. Só ele sabe fazer essa comida, esse tempero especial. E quando ele chega perto de mim, eu sinto o cheiro do campo. É tão gostoso. Que filho querido. Esse filho é de fato muito especial para mim. Então, essas eram as razões pelas quais Isaac amava Esaú mais do que a Jacó. Importante notar o seguinte aqui. Só uma digressãozinha rápida. Nenhum homem de Deus jamais foi vegetariano. Tá bom? Só um lembrete. Tá? Só um lembrete. Nenhum homem de Deus jamais foi vegano. Nenhum. Tá? Esqueçam essa bobagem. É a bobagem que inventaram agora. Isso não existe na Bíblia. Os homens de Deus todos comiam carne e comiam bastante. Bastante. Lembrem-se disso. Há muita bobagem sendo dita por aí afora. Os filhos do diabo querem tirar de nós todo tipo de bênção que Deus nos dá. E comer carne é uma grande bênção. Uma grande bênção que Deus nos deu. É gostoso. Faz bem para nós. É bom. E na Bíblia, todos os homens de Deus comiam carne. Se você é vegetariano por razões de saúde, não tem problema. É costume. Não gosta de carne, não tem problema. Mas há pessoas que são veganas, que acham que é pecado comer carne ou qualquer coisa de origem animal. Isso é uma imensa tolice, uma imensa bobagem. Na Bíblia, até Deus come carne. Se os irmãos olharem no capítulo 18 de Gênesis, os irmãos verão que Abraão recebeu 3 visitantes e um deles era o Senhor. Abraão mandou matar um bezerro ali cevado, e Deus comeu com ele, junto com coalhada. Comeu. Carne com coalhada. Deus comeu.
Jesus celebrou a Páscoa, e a Páscoa se celebrava com o cordeiro. E ele comia peixe também. Então, essa bobagem que há por aí hoje em dia, dos veganos, esqueçam isso. É uma imensa, uma enorme estupidez. Há quem diga que João Batista não comia gafanhoto. Que gafanhoto lá é uma espécie de vagem. Falam isso. Outra bobagem gigantesca. Gafanhoto, ali no texto bíblico, é gafanhoto mesmo, crocante. É isso. João Batista comia gafanhoto, crocante, comia gafanhoto mesmo. Não era uma vagem, coisa nenhuma. Era um inseto mesmo que ele comia e que servia de alimento. O texto bíblico, os léxicons que tratam sobre o sentido da palavra, mostram claramente que não tem sentido nenhum considerar os gafanhotos como sendo um tipo de vagem. Não, João Batista não era vegetariano. Ele comia gafanhotos, molhava no mel e comia. Eu nunca comi, deve ser gostoso. Qualquer dia, quem sabe, encontrando um gafanhoto, eu posso experimentar. Mas, dizer que era um outro tipo de coisa, que era uma vagem, um vegetal, isso é uma imensa bobagem. Ele comia gafanhoto mesmo. Então vejam, voltando aqui, o texto diz assim no versículo 25. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Por quê? Não sabemos. Nós não sabemos. Talvez, pelo fato de Jacó ser um homem caseiro, talvez ele ficasse mais tempo próximo da mãe. Talvez os laços entre eles dois se tornassem mais intensos, mais estreitos. Talvez Rebeca gostasse mais de Jacó por causa da profecia do versículo 23, que dizia que o mais velho serviria o mais moço. Não sabemos. O texto não explica por quê. O texto só diz isso. Olha, Rebeca gostava mais de Jacó e Isaque gostava mais de Esaú. Mas o texto não explica por que Rebeca amava mais Jacó. Eu suspeito que seja isso. Jacó, sendo o homem mais caseiro, era mais próximo da mãe e a mãe gostava da companhia dele. Muito bem, nós vemos então aqui esses contrastes entre os dois. Vemos aqui perfis diferentes. E isso aparece nos versículos 27 e 28. Quando nós chegamos nos versículos 29 a 33, nós percebemos que eles tiveram valores diferentes. Vamos então olhar para isso. Veja o que diz aí o texto. O texto diz assim: tinha Jacó feito um cozinhado. Nós aprendemos no versículo 34 fala que era um cozinhado de lentilhas. Tinha Jacó feito um cozinhado quando, esmorecido, veio do campo Esaú. Aqui, quando o texto fala que ele veio do campo esmorecido, o texto quer dizer que ele veio muito fraco. Esaú chegou do campo, ele estava exausto, faminto, com sede, ele estava fisicamente, intensamente abatido. O que deve ter acontecido? Nós não sabemos, mas ele não está trazendo caça nenhuma aqui. Parece que ele passou algum tempo no campo, quem sabe, um dia inteiro e uma noite inteira, e ele não encontrou caça nenhuma. Porque se ele tivesse encontrado caça, ele poderia até ter preparado algo para ele comer. Ele não precisaria chegar a esse ponto de estar morrendo, fraco, cansado, faminto, desesperado, precisando comer. Se ele tivesse encontrado caça, ele poderia ter preparado ali uma refeição para si. Nós já aprendemos, nós já lemos aqui no texto, que ele sabia preparar uma refeição, ele poderia preparar uma refeição para si e seguir em frente. Mas parece que ele não encontrou caça nenhuma. Talvez tenha passado alguns dias no campo, não sabemos quanto tempo ele ficou no campo, dormindo ali dias e noites, e não encontrou nada. Apesar de ser um perito caçador, algum problema aconteceu, não sabemos o quê. E ele volta então, e ele volta esmorecido, cansado, faminto, ele está morrendo de fome aqui. E o texto diz no versículo 30, ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho.
Ele aqui, é interessante o modo como o autor bíblico pinta esse quadro, porque ele coloca na boca de Esaú, aqui no português não dá para perceber, mas ele coloca na boca de Esaú palavras muito fortes. Ele diz o seguinte: peço-te que me deixes devorar esse cozinhado vermelho. Me deixa engolir isso. Esaú aqui, ele está sendo muito enfático no seu modo de falar. Ele está realmente desesperado com fome. E é um homem que não tem muita paciência pelo jeito. É um homem que não tem autodomínio. Ele quer ver a sua necessidade satisfeita de pronto. Ele fala: deixe-me engolir, deixe-me devorar um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. A expressão aqui também é expressão forte. Ele está dizendo: eu estou morrendo de fome. Me deixa devorar isso aí, porque eu estou morrendo, eu vou morrer de fome. É assim que ele fala. Ele fala com termos muito fortes, com termos muito pesados. E aí então vem uma explicação do escritor bíblico. Ele diz: daí chamar-se Edom. O que tem a ver uma coisa com a outra? Edom lembra a palavra vermelho no hebraico, a palavra Adom. Adom significa vermelho. Vocês se lembram qual era a cor dos cabelos de Esaú? Que cor era? Ele era ruivo. Logo ele era vermelho. E agora ele chega e vê o cozinhado de que cor? Vermelho. Então ele recebeu um apelido. Qual era o apelido? Vermelho. Edom, vermelho. E aqui então há a indicação da segunda nação que estava dentro do ventre de Rebeca, de acordo com a profecia do versículo 23. Duas nações, Israel e Edom. Aqui os israelitas então aprendem como surgiram os seus inimigos, os edomitas, que habitaram ao sul do Mar Morto. Eram inimigos de Israel. Aqui o povo de Israel descobre como esse povo surgiu. Por que esse povo recebeu esse nome? Porque o seu ancestral, o seu fundador, irmão de Israel, irmão de Jacó, tinha esse apelido. Ele se chamava Esaú, mas recebeu um apelido: vermelho, Edom. Por quê? Porque ele era vermelho. E por causa desse episódio, quando ele viu o prato de lentilhas, um prato vermelho, quando ele viu isso, ele ficou desesperado. Ele disse: eu quero um pouco dessa comida, desse cozinhado vermelho. E então aí surgiu esse nome, ele passou a ser conhecido como Edom. Disse Jacó. Vejam agora aqui, nós estamos vendo aqui agora que eles tiveram valores diferentes. Vejam como Jacó é um homem mais equilibrado e inteligente. Ele percebeu o desespero de Esaú. E ele sabia que Esaú era um homem rude, era um homem que talvez pensasse pouco. E ele faz o seguinte: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele aproveita a situação. Ele está desesperado. Eu vou aproveitar essa situação de desespero para fazer uma proposta aqui. Eu vou pedir para ele vender o direito de primogenitura para mim. Por quê? Bem, nós não sabemos ao certo quais eram as vantagens do primogênito, mas tudo indica que o primogênito, além de ter direito à bênção, o primogênito também tinha direito a uma herança maior, uma herança dobrada. Isso aparece na lei mosaica, muito tempo depois. Nós não sabemos se nessa época aqui, isso também acontecia. De alguma forma havia alguma vantagem em ser primogênito. É provável que estivesse ligado à bênção. Ainda que, de acordo com o que nós percebemos no final de Gênesis, muitas vezes o pai podia tirar a bênção do primogênito e dar a outro. O pai tinha esse direito. Ter nascido primeiro não era uma garantia absoluta da bênção. Parece que Esaú não quis valorizar isso. Mas Jacó valorizou isso intensamente. Eu quero ser o primogênito. Eu quero ser o herdeiro principal. Porque eu sei que isso pode envolver, não que envolvesse necessariamente, mas pode envolver a bênção.
A bênção patriarcal, o herdar a bênção que passou de Abraão para Isaac, que pode passar para mim se eu desfrutar dessa posição. Ele então faz essa proposta: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Ele está sendo exagerado aqui, claro que ele não iria morrer, mas ele se mostra um homem afoito aqui, dizendo: olha, para mim não vale nada herdar a primogenitura. O autor de Hebreus interpreta isso como um desprezo pelas coisas espirituais. Nós veremos isso mais tarde. O autor de Hebreus olha para isso e diz: isso aqui é um desprezo pelas coisas espirituais. Quando ele vendeu o seu direito de primogenitura, ele mostrou que ele era profano, que ele não valorizava as coisas de Deus. E nós veremos isso depois. Mas aqui ele diz isso: não vale nada para mim esse direito, eu estou morrendo de fome, de que me serve isso? E então chega o versículo 33. Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura. É interessante observar aqui que Esaú, ainda que fosse aquele caçador hábil, aquele profissional, perito e um homem de grandes habilidades, nós percebemos aqui a ausência nesse homem de sensatez, de sobriedade, de domínio próprio. Ele se deixa levar pelos seus desejos corporais. É isso que domina aqui. E ele mostra nesse momento, que os seus valores são diferentes dos valores de Jacó. Ele prefere a satisfação dos seus desejos corporais mais do que o seu status como herdeiro das bênçãos de Deus. Entre a satisfação dos meus anelos corporais, entre o prazer do meu estômago, entre o meu prazer físico e o desfrute das bênçãos de Deus, eu sei muito bem o que eu quero. Eu não penso duas vezes. Entre uma coisa e outra, eu já tenho a minha escolha certa. Eu escolho o prato de lentilhas. Esses são os valores de Esaú. São diferentes dos valores de Jacó. Jacó, ele quer o direito de primogenitura. Ele quer a bênção, ele quer herdar a bênção do seu pai. Ele quer herdar a bênção de Abraão. Esaú, para ele, isso não vale nada. O que interessa para ele é a satisfação dos seus desejos, é a satisfação dos seus impulsos naturais, é a satisfação dos seus prazeres corporais. É interessante observar isso porque essas mesmas coisas são propostas para nós hoje, cada um de nós tendo aí a sua experiência relativa a escolhas semelhantes. Muita gente, homens, mulheres, moços, moças, jogam fora valores preciosíssimos, valores que são verdadeiras bênçãos de Deus, jogam fora por um prato de lentilhas. Há homens e mulheres que jogam fora a família. Jogam a família na lata do lixo. Jogam a bênção que é a família na lata do lixo por um prato de lentilhas. Por um prazer transitório, temporário. Jogam no lixo por um prato de lentilhas. Jovens, moças, moços, jogam fora valores preciosíssimos. A pureza,
a saúde, a sobriedade, a honestidade, o caráter. Jogam fora essas coisas, essas bênçãos que têm um tamanho imensurável. Jogam tudo isso no lixo por um prato de lentilhas, para a satisfação de desejos temporários, de desejos corporais. E quando fazem isso, esses moços, essas moças, esses homens, essas mulheres, mostram que têm o coração de Esaú. Tem o coração de Esaú em que a pirâmide dos valores é invertida. Eu coloco acima das bênçãos que Deus me dá. Eu coloco acima dos valores preciosos que Deus me concede. Eu coloco acima disso a minha satisfação corporal. Eu coloco acima disso os meus desejos físicos. Eu coloco acima disso os meus prazeres. E com isso, então, essas pessoas jogam no lixo bênção sem medida por causa de um prato. Um pratinho de lentilhas. Depois, nós veremos o que vai acontecer na história. O autor de Hebreus vai falar também sobre isso. Esse homem vai chorar. Muito. E sabe o que é pior? O seu choro não vai adiantar nada. Essa é a parte mais triste da história de Esaú. Ele se arrependeu. Esaú se arrependeu. Mas o seu arrependimento não mudou absolutamente nada. Ele sofreu, ele chorou, ele levantou a voz num clamor amargo e sofrido. Mas o seu choro não mudou absolutamente nada. Que terrível essa história. Que terrível essa história. Quando nós vemos um jovem que pega a pirâmide dos valores de Deus e inverte. E joga fora o conselho dos pais, a verdade da palavra de Deus, as bênçãos que o Senhor concede à família, ao lar, ao casamento, a pureza, a saúde, a integridade, a honestidade, o bom caráter, e joga tudo isso no lixo por um prato de lentilhas. Que o Senhor nos guarde disso, que o Senhor nos proteja disso, desse defeito que é esse inverter os valores, desprezando o que é precioso e valorizando aquilo que é passageiro. Queridos, na semana que vem, nós vamos ver a última parte desse texto no versículo 20, no versículo 34. Nós vamos terminar o versículo 34 e vamos tentar começar o capítulo 26. Nós vamos trabalhar então na última parte, encerrando esse esboço. Nós vamos ver que eles tiveram perdas diferentes. E nós vamos tratar do versículo 34, que fala das perdas diferentes. Aqui os irmãos conhecerão aqui, no versículo 34, um estilo literário diferente aqui, que tenta enfatizar o que Esaú fez. E vamos tratar disso aí. E também vamos tentar entrar no capítulo 26. O Senhor há de nos ajudar para que façamos isso. Por hoje, então, nós vamos encerrar com esses dois itens que foram tratados aqui. Esses dois moços tiveram perfis diferentes e tiveram valores diferentes. Vamos suplicar ao nosso Deus, dizendo: Senhor Deus, ajuda-nos para que a sua palavra nos sirva de alerta. Sua palavra nos sirva de alerta para que nós saibamos avaliar as coisas a partir dela. E não haja entre nós nenhum impuro, nenhum profano como foi Esaú, que por causa de um repasto rejeitou a bênção de Deus. Que não haja alguém assim entre nós. Que o Senhor nos guarde disso. O
Senhor nos proteja disso e que essa história, além de realçar no nosso coração o modo como Deus agiu para trazer o Messias ao mundo, que essa história também sirva para que nós saibamos viver, para que nós aprendamos a viver, valorizando aquilo que Deus aprova e desprezando as coisas que parecem agradáveis, mas que podem nos levar à ruína. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque esse texto não somente compõe uma história maior, que mostra a maneira como o Senhor trabalhou para dar sequência à linhagem salvadora, mas é também um texto que mostra perfis diferentes e valores diferentes. Ó Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos para que, olhando para essa história, com esses perfis diferentes e esses valores diferentes, faça, ó Deus, com que nós estejamos do lado certo. Faça com que nós olhemos para Esaú e rejeitemos a sua postura. Faça com que nós olhemos para Esaú e digamos: eu não quero viver assim. Eu não quero ser assim. Eu não quero ter esse modo de agir e de reagir. Eu não quero ser uma pessoa afoita, que toma decisões aí impensadas, desprezando o que é precioso e abraçando aquilo que representa um prazer temporário. Ó Senhor, me ajuda, me guarda, para que eu não seja assim. Que essa seja, ó Deus, a nossa oração, que nós aprendamos com isso. Senhor, nós somos crentes, nós fomos salvos por Jesus Cristo, a graça de Jesus nos alcançou e nos deu uma mente nova, nos deu uma mente transformada. Nós pedimos, ó Deus, que essa mente nova, transformada, moldada pela Sagrada Escritura, nós pedimos que essa mente acolha essa verdade também. E que o texto que estamos estudando não somente mostre, ó Deus, para nós a ação do Senhor na história da humanidade, mas mostre também como devemos viver para o seu inteiro agrado. Nós pedimos essas bênçãos, nós agradecemos por essas lições e o fazemos em nome de Jesus. Amém.